Boa noite a todos nossos queridos inscritos aqui no canal. Aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Roberto Silva, diretor da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas FTLB, mestre e doutor em Ciências da Religião e caminhando para 15 anos de docência teológica, sempre com um aspecto acadêmico, ecumênico e interdenominacional, uma teologia que não tem tendências dogmáticas, mas abre temáticas para todos os grupos que possam ter interesse em questões mais sociológicas, arqueológicas, filosóficas, discutir temas sem propriamente um conceito apologético dogmático. Mas eu quero dizer que estou uns dias sem gravar devido às correrias, né, da FTLB, ida de curso totalmente EAD, volta de curso semipresencial e agora com o final do segundo semestre do ano de 2021, fica tudo muito corrido e a nossa preparação para o primeiro semestre de 2022. Tudo muito corrido, no entanto, a todo vapor. Então, aqueles que querem, aqueles que desejam estudar em nossa escola, podem entrar em contato conosco. O telefone é o 11 970 98 42 32. Estarão falando comigo mesmo e nós estaremos falando dos nossos cursos. Primeiro semestre de 2022, cursos teológicos, básico, médio, bacharel em teologia, cursos de línguas bíblicas, hebraico, aramaico e grego. Matrículas abertas principalmente para os cursos EAD, cursos à distância, para que vocês possam estudar no tempo de vocês, no dia de vocês, com toda a infraestrutura de cursos EAD, plataformas, aulas gravadas, acompanhamento, aulas através de videoconferência e muito mais, ok? Bem, queridos, eu estou finalizando com uma turma a disciplina de eclesiologia. Eclesiologia. E eu achei muito interessante um tema que nós estamos abordando relacionado à igreja como comunidade terapêutica. Igreja como comunidade terapêutica. Esse tema tem sido muito interessante porque acaba entrando em alguns aspectos da chamada psicologia pastoral. E quando eu digo psicologia pastoral, não me refiro propriamente a um pastor, mas a alguém que exerce atividade de aconselhamento. Isso no cenário eclesiológico geralmente recai a padres, a reverendos, a anciãos, a pastores e a membros da determinada instituição eclesial. Membros da determinada instituição eclesiástica. É importante destacar isso também. Bem, igreja como comunidade terapêutica geralmente anda em 3 pés, no mínimo, um tripé. O primeiro é o cuidado, né? Então, o cuidado, que é uma atividade não exercida somente a partir de uma hierarquia episcopal para com os neófitos. Não é um aspecto somente de obreiros que talvez sejam vistos como mais aperfeiçoados ou maduros diante de neófitos que são novos convertidos naquela comunidade eclesial. O cuidado, ele não escolhe propriamente tempo de frequência na determinada comunidade, porque pessoas distintas passam por conflitos distintos. Podemos falar de pessoas que estão há 15 anos frequentando uma determinada comunidade eclesial, mas estão vivendo um relacionamento de conflitos.
estão vivendo um relacionamento de conflitos. E a tarefa de talvez se aproximar para iniciar um trabalho de cuidado em uma igreja, uma comunidade que tem uma visão de ser terapêutica, não recai somente sobre o líder eclesial. A comunidade em si, o grupo em si, tem um aspecto de cuidado. Ou seja, talvez um casal que está mais amadurecido na fé se aproxima deste casal que está passando por um período de conflito numa tentativa de exercer um cuidado. E esse cuidado, ele vem acompanhado do segundo aspecto, que seria o aconselhamento. Ou seja, eu preciso ter interesse de me aproximar para cuidar do outro. Isso é uma característica de igreja como comunidade terapêutica. Por que é importante falar isso? Porque quando pensamos em igreja, temos que compreender que o termo está totalmente pluralizado. Então, entre o termo igreja, nós temos as igrejas que são mais inclinadas ao mercado religioso, à comercialização da fé. Nós temos igrejas que estão mais preocupadas com as experiências pneumáticas, que seria propriamente a ideia das buscas dos dons do Espírito Santo ou do falar em línguas. Então, quando se pensa em comunidade terapêutica, igreja e as características, o que evidencia uma comunidade eclesial como comunidade terapêutica, não são todas que se enquadram, porque não são todas que exercem, no mínimo, esse tripé que nós estamos ressaltando. Primeiro, o cuidado, ter interesse de evidenciar um cuidado para com o outro. Também o aconselhamento, né? O aconselhamento que ele não precisa vir somente da liderança eclesial, mas todos os integrantes da comunidade podem exercer o cuidado e o aconselhamento uns para com os outros, sempre na tentativa e no objetivo de evidenciar cura. Porque igreja como comunidade terapêutica evidencia cura. e é um aspecto distinto, que não é a cura de uma enfermidade através de um milagre, vamos assim dizer, mas é a cura de um mal, ou vamos colocar de uma doença, na alma. Algo que proporcionou tristeza, algo que proporcionou uma angústia, algo que proporcionou uma depressão, algo que proporcionou um vazio existencial pelo qual o aconselhado, ele não consegue sair desse vazio existencial se não for, talvez, com a ajuda. O próprio cenário dos evangelhos sinóticos notificam que em um momento Jesus ele não conseguiu carregar a sua cruz sozinho, mas Simão Cirineu exerceu um cuidado, o ajudou, né, a levar a cruz, a carregar a cruz por um determinado momento, né, uma determinada quilometragem. Então, o próprio Jesus precisou de um cuidado. Isso é pensando na ideia de eclesia. Eclesia é um termo grego que significa igreja, que significa assembleia, ajuntamento. E isso tinha tudo a ver com o cristianismo primitivo, que ainda não era denominacional, mas essa cristandade se reunia nas casas e um precisava cuidar do outro.
E vinha muito aquela linguagem da oração, uma só comunhão, um só partir do pão. Um precisava auxiliar o outro na questão do pão e uma outra questão que era muito importante também. A maioria dos cristãos estavam sofrendo a perseguição do Império Romano e muitos estavam abjurando a sua fé. A exemplo disso, nós temos a Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus é muito interessante, porque é uma carta direcionada a uma comunidade cristã que veio do judaísmo e queria retornar ao judaísmo devido à perseguição aos cristãos, que não era igual aos judeus, né? A princípio, os judeus eram perseguidos também. No entanto, eles pagavam impostos ao Império Romano e eles tinham permissão. Ou seja, se os impostos estivessem em dia, podiam ali usufruir do templo herodiano, os impostos estando em dia. Cristão já era um outro problema, porque eles não tinham templo e não pagavam impostos para o império. Então já era mais perseguição para com eles. Então, tudo isso tem a ver também com as disciplinas de história do cristianismo que oferecemos em nosso curso. Mas, voltando, igreja como comunidade terapêutica, ela tem a ver com cuidado, evidenciar o cuidado para com o outro. Esse cuidado também pode ser visto pelo aconselhamento, quando se aproximamos do outro no objetivo de aconselhar, para que o aconselhamento evidencie cura sobre o aconselhado. E, por fim, acompanhamento. Logo, o tripé, cuidado, aconselhamento e acompanhamento. O que seria o acompanhamento? O acompanhamento talvez seja o mais difícil de evidenciarmos, visto que em uma sociedade de muito trabalho, consumismo, capitalismo, onde às vezes temos 2, 3 trabalhos, e quando se refere a ministros que não são integrais pelas suas comunidades eclesiais e que dividem o trabalho pastoral com a empresa, o acompanhamento fica mais difícil. O acompanhamento, geralmente, quando você acompanha o aconselhado talvez uma vez na semana, com visitas pessoais físicas ou talvez videoconferências em tempo de pandemia, mas que esse aconselhado tenha o acompanhamento do aconselhador talvez uma vez na semana, dependendo do conflito ou o momento que o mesmo esteja passando. E quando eu digo que é o mais difícil, talvez, de exercer, é porque para aqueles que já são líderes eclesiais não integrais, eles precisam dividir o seu ministério eclesial com o trabalho secular, e é difícil, porque se a empresa chama ele para trabalhar até mais tarde, ele não pode, porque ele pensa no trabalho eclesial à noite. E se ele precisa evidenciar acompanhamentos e aconselhamentos no período matutino ou vespertino, ele também não pode porque está na empresa. Então, líderes eclesiais que dividem o trabalho secular com o ministério não conseguem fazer nenhum nem outro na sua totalidade. Obviamente, tentam fazer o máximo que podem, mas não fica na sua totalidade. O acompanhamento é muito importante porque, às vezes, o aconselhamento direcionado a um determinado indivíduo, casal, grupo, e se talvez o próximo aconselhamento demore 3 meses ou 6 meses, já aconteceram outros conflitos que o aconselhador não conseguiu ficar a par, talvez naquele primeiro momento do seu aconselhamento teve um resultado muito bom, mas infelizmente o resultado
não permanecera devido aos novos conflitos. Então é muito importante que a igreja, a eclesia, como comunidade terapêutica, ela se evidencie em cuidar, aconselhar e acompanhar. Um trabalho que não precisa ser exercido somente por padres, pastores, anciões, reverendos, líderes eclesiais, mas ele pode ser evidenciado por toda a comunidade de fé, se essa comunidade de fé tiver um aspecto de igreja, como comunidade terapêutica. Fica aqui essa reflexão, né, da aula que estamos ministrando com os nossos alunos na disciplina de eclesiologia. Mais uma vez, quer fazer parte dos nossos cursos? 11 970 98 42 32. Estará falando comigo para iniciar aí os seus estudos a partir de fevereiro de 2022, primeiro semestre do ano que vem. Um grande abraço a todos vocês, shalom e até o próximo vídeo.